Olá, eu sou a farmacêutica Elaine e eu vou falar com vocês sobre o protocolo de procalcitonina, como funcionam os critérios de inclusão, os casos não elegíveis, o fluxo de coleta, valores de referências e condutas. Atualização 2024. Então, bora lá. Os critérios de inclusão, a partir do momento que o médico prescreve um amplo espectro, o farmacêutico já capta esse paciente e inclui ele no monitoramento de procalcitonina, então desde que esteja com alguma dessas medicações em prescrição, pipetazo, meropenem, ertapenem, vanco, poli, torgena, genta, amica, cefepima, linezolida ou teicoplanin, já é captado pela farmácia e inserido no protocolo e avaliado se ele tem algum critério de exclusão. Esses critérios de exclusão devem constar em prontuário, tá? Para que o farmacêutico consiga verificar essas condições. Também pode ser evidenciada em plano terapêutico, né? Levantada alguma dessas hipóteses, esse paciente torna-se não elegível também, né, se tiver algum desses critérios aqui de exclusão, que é foco fechado, infecção fúngica, infecção crônica e ou possibilidade da presença do biofilme, tá? Então, por exemplo, um foco fechado, um abscesso, um empiema, uma fístula, uma coleção, se tiver evidência em prontuário, um exame de imagem, né? O farmacêutico já torna esse paciente não mais elegível e ele não mais será monitorado pelo protocolo de Procal. Infecção fúngica, se eu tiver um isolado em cultura de um fungo, né, mesmo que o paciente tenha uma prescrição de amplo espectro, ele não mais será monitorado pelo protocolo de Procal, visto que a Procal ela não segue alteração nenhuma mediante a presença de fungo, né? Infecções crônicas, endocardite, osteomielite, tuberculose, pelo mesmo motivo da presença do biofilme, elas têm uma condução de tratamento diferenciada, o que as tornam não elegível ao protocolo. Esse é o fluxo de coletas. Vou explicar aqui para vocês. A procalcitonina, ela vai seguir um padrão específico, né? No momento que o paciente se infecta, 72 horas após, a procalcitonina tem um pico, uma elevação. Por isso, foi-se desenhado as coletas para esses pacientes, para esse monitoramento, uma coleta no D0 do antibiótico, partindo do pressuposto que esse antibiótico foi prescrito no início da infecção e uma coleta em D3 do antibiótico, ou seja, 72 horas depois do início da infecção, né? Então, é esperado nessa coleta de D3 um pico. A coleta do D0 não se pode tomar conduta, né? Visto que ainda ela não é um parâmetro para definir se tem a infecção ou não, já que o pico é 72 horas depois, né? Então, a partir da coleta de D3, eu já posso tomar uma conduta baseada no protocolo, no sentido de suspensão do antimicrobiano. Se eu tiver nessa coleta de D3 um resultado menor que 0,25 ou uma queda de 80% com relação à coleta de D0, tá? Se eu não tiver nenhuma dessas condições, eu sigo o monitoramento, porém, as coletas passam a ser a cada 48 horas. Se a cada 48 horas eu tiver uma coleta menor que 0,25 ou uma redução de 80%, e lembrando que a partir daqui a redução de 80% ela é calculada com base no meu maior valor, né? Na coleta que tiver maior dentro desse monitoramento. Se eu tiver dentro desses resultados aqui, por exemplo, uma coleta que deu 10, e agora a minha procalcitonina mais atual tá 2, já é uma queda de 80%, que com base no protocolo eu já posso suspender o antimicrobiano.
ou se eu tiver um resultado menor que 0,25. Eu já posso suspender um antimicrobiano baseado no protocolo de Procal. Se for suspenso, a farmácia encerra o monitoramento com desfecho positivo, porque o objetivo do protocolo é usar o menor tempo possível do amplo espectro. Se eu atingi o objetivo do protocolo, então o desfecho é positivo. Tem uma outra forma também do desfecho ser positivo nesse sentido. Se dentro dessas coletas aqui eu tive um resultado de um antibiograma tal, e eu descalonei para um espectro reduzido, significa que eu também utilizei o menor tempo possível do meu largo espectro. Então, eu também vou ter um desfecho positivo, mesmo não seguindo o protocolo de Procal, porque eu atingi o objetivo, que é usar o menor tempo possível do amplo espectro. Porém, se por alguma razão, mesmo atingido o alvo da Procal, eu optei por manter o antimicrobiano, eu vou ter um desfecho negativo, porque eu não consegui utilizar o menor tempo possível, tá? Tem algumas exceções aqui, por exemplo, aqui, ó, o valor de referência para UTI, que são os pacientes graves, é de 0,5 e não 0,25, porque os pacientes lá são mais graves, tem um valor de referência diferenciado. E os pacientes que no meio do monitoramento evoluíram com óbito ou foi descoberto alguma condição que o torna não mais elegível, ele também terá um desfecho positivo, porque não foi por não adesão ao protocolo, né, que o monitoramento dele foi encerrado, ou o antibiótico dele foi mantido, né? Então esse é o fluxo de coletas. E aí eu tenho algumas condições aqui que levantam alguns questionamentos, né? Por exemplo, a Procal em ascensão ou a Procal com queda mais piora a clínica, né? Então, se eu tenho monitoramento aonde eu tenho uma procalcitonina que está subindo, é necessário rever o esquema antimicrobiano, porque eu posso ter um novo microrganismo, ou uma infecção em outro foco, ou eu posso ter o desenvolvimento de resistência, de mecanismo de resistência bacteriana, né? Tem que pensar nessas condições aí e rever se há necessidade, indicação, de introduzir um novo esquema terapêutico, né? Por exemplo, o paciente está com uma cobertura para gram positivo e ele está com a Procal em ascensão, então talvez seja uma opção, uma cobertura para gram negativa, né? E etc, né? E se eu tiver uma Procal com piora clínica, o paciente tá com a Procal caindo, o monitoramento dele tá bonitinho de Procal, tá caindo, que demonstra, né, sugere uma melhora infecciosa, só que ele tá pior clinicamente. Então eu posso ter a presença de algum outro microrganismo que não é sensível ao Procal, um fungo, um vírus, um parasita. Eu posso ter as duas condições lá que o tornam não elegível, que é o biofilme ou foco fechado, porque cessada a bacteremia, a Procal vai cair, mas são duas condições que ainda assim elas vão se manifestar clinicamente. Ou eu posso ter também a própria condição basal do paciente, né, da doença do paciente, que não é uma motivação infecciosa, essa piora, né? Então, por exemplo, o paciente DPO cítico, ele já tem um comprometimento pulmonar e não vai ter mesmo uma melhora dessa condição, independente da solução da infecção bacteriana. Esse é o protocolo de procalcitonina, está disponível na intranet, esse é o link para quem quiser se aprofundar, eu recomendo que leiam na íntegra. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima.